Salve, estamos no ar, podcast Frequência da Mata. Aqui quem vos fala é Fernando Konezuki. Nesta edição temos o prazer aqui de anunciar a entrevista com o Coletivo Autônomo dos Trabalhadores Sociais. De trilha, vamos escutar Excomungados com a música Hospícios, Facada com a música Idiota, Malditos Sejam com a música Rotina e Zafka Brasil, Da Quebrada a Vida é Rara. Louco é você que tá querendo me internar. Louco é você que tá querendo me internar. Louco é você que tá querendo me internar. Cuidado, há perigo. Dormindo na calçada, eles podem te prender, te trancafiar. Eles querem te calar com eletrochoque. Eles querem te calar com eletrochoque. Não deixa você voltar pra essa vida cruel. Não deixa você voltar pra esse mundo cruel. Louco é você que tá querendo me internar. Louco é você que tá querendo me internar. Louco é você que tá querendo me internar. Cuidado, há perigo. Dormindo na calçada, eles podem te prender, te trancafiar. Eles querem te calar com eletrochoque. Eles querem te calar com eletrochoque. Não deixa você voltar pra essa vida cruel. Não deixa você voltar pra esse mundo cruel. Louco é você que tá querendo me internar. Louco é você que tá querendo me internar. Louco é você que tá querendo me internar. Estamos aí de volta ao podcast Frequência da Mata e nessa edição eu tenho o prazer aqui de anunciar a galera do Coletivo Autônomo dos Trabalhadores Sociais. Gente, muito obrigado por terem vindo aqui hoje. É nóis. Opa. Valeu. É nóis, é nóis. Bom, primeiramente, como que nasce o coletivo? Então, o coletivo ele nasce de uma galera que já vem militando e trabalhando com a população de rua já há alguns anos. Tem gente que está há 2, 5, 7, 12 anos aí com a galera e de trabalhos sociais mesmo. E também nasce de uma inconformidade em relação a essa parada, como é que fala, burocrática, essa representação burocrática da rua, né? Porque a gente tem visto assim que a rua vem passando por uma higienização de anos para cá. E os trabalhadores também por uma precarização por causa do sistema e das coisas que vem acontecendo na cidade. E aí acaba juntando, na verdade, que é aquilo que a gente fala. Tem até uma compa que fala disso, que o Katsu, ele nasce da exclusão, né? Tanto dos trabalhadores como da população de rua. E aí acaba nascendo que a gente sempre fala que deu merda, né? Porque acaba juntando gente que estava separada, brigando por alguns motivos, por alguns coletivos, e acaba juntando no Katsu ali, né? Então, agora, assim, uma das pautas mais urgentes que deu pontapé no coletivo há 2 meses atrás foi a questão da higienização e da repressão que a galera de rua vinha sofrendo, né? Teve uma audiência na Câmara, onde a galera vinha falando sobre política pública, o lance da população de rua, com uma coisa muito romântica. E a gente começou a pedir a palavra para que a ponta falasse, né? A galera da rua mesmo, aqueles que estão com a população o tempo inteiro. E aí, cara, que começa esse coletivo todo, porque aí a gente faz o racha com a fala do Haddad, da prefeitura, em relação a que as coisas estavam tudo bem. Tava rolando uma higienização aí por baixo dos panos aí, né? E como que vocês se organizam como coletivo? A gente se organiza, o coletivo ele se organiza de maneira horizontal, autônoma, independente também, para evitar muitas coisas em relação a partido, entidades, organizações, porque o trabalhador, ele assim, o trabalhador social em São Paulo tem uma coisa que tem o rabo preso com a prefeitura, muitas vezes, e também com as organizações, né? Então a gente decidiu como quebrar com todas essas correntes aí, né? Então aí tem que ser autônomo, tem que ser horizontal, tem que ser independente para quebrar justamente com essas alas aí, tanto prefeitura como organização social, e poder fazer uma crítica mais livre também. Se organiza dessa forma, sem lideranças mesmo, onde todos são
parte do coletivo, todos fazem as tarefas dele, e tanto trabalhadores como população de rua tentando criar uma frente, tanto como por uma política horizontal, né? Uma cidade para todos, e de uma forma que possa ser realmente contra, que a gente discute assim, uma parada que seja sobre o direito à cidade mesmo, né? Como que a gente pode discutir essa questão do direito à cidade, que todos tenham direito, porque todos estão nela também, né? Então, existe também uma série, até ligado como surgiu o coletivo, existe uma série de fóruns na área social, né, que tratam tanto da população de rua quanto do trabalhador social. Só que quem trabalha há algum tempo, né, já percebe que aquilo lá é inofensivo, que está, de certa forma, atrelado ao governo, ou à gestão que tiver, não importa se é PT, se não é PT, está atrelado, de certa forma, ao governo e às ONGs, né, que a gente enxerga como um setor do empresariado, né. Então, a gente também rechaça isso, é um setor de trabalhadores que não tem ilusões nisso, nenhuma ilusão, e que não vê uma forma de mudança por meio desses fóruns. Não acha que nós não somos representados por esses fóruns, então tem que ser uma coisa que passe por fora disso, né? E alguns até já tentaram, né, participar desses fóruns. Não é questão de rechaçar por rechaçar. É que a gente vê o atrelamento e a questão dos interesses. Tanto que esses fóruns convivem tranquilamente com a precariedade que é da área social em todos os aspectos, a falta do serviço para a população de rua, o trabalho precarizado, e eles se alimentam desses fóruns, inclusive, para legitimar essas formas. As conferências, por exemplo, Conferência Municipal da Ciência Social, que acontece anualmente, né? É isso? É uma forma que, pelo menos quando eu participei, uma forma que você vê de estar legitimando toda essa desgraça, porque eles votam as coisas e depois sai lá como se fosse democrático. E aí esse setor que está começando a construir coletivo é que rechaça esse tipo de democracia que a gente vê que é muito limitada, né? E pensando nessa questão organizacional de vocês, a partir disso a gente pode tirar que quais são as bandeiras políticas do coletivo? Então, como a gente está iniciando as discussões ainda, né, deve fazer o quê? Uns 2 meses, mais ou menos, que a gente está atuando juntos, está tudo em construção ainda. Mas, assim, consigo ver basicamente 2 eixos, né, que é a defesa da população de rua, população em situação de rua, incondicional, porque a gente já sabe que é o setor que é como se fosse a caricatura do que o sistema tem para oferecer para a gente. Então, a gente tem que defender mesmo, né, um setor da sociedade que está excluído até do emprego precarizado, até disso, né, que já é uma desgraça. E então tem a defesa da população em situação de rua e a defesa do trabalhador, né? A gente faz até inclusive a discussão, que eu acho muito importante, sem base nessa tecla, de que o trabalho social não é favor. E nessa área a gente tem muito isso colocado na nossa cabeça, de que a gente tem que estender a nossa jornada, por exemplo, para dar conta do que a prefeitura não dá, né, do subsídio que ela não dá para os serviços que atendem a população de rua, que não tem material, que tem pouco funcionário, que tem um monte de problema. Eles acabam empurrando para o trabalhador social uma super exploração além, porque a gente realmente se solidariza com aquela população que está pior do que a gente. Então, assim, a defender os trabalhadores e defender a população em situação de rua, os dois, né? Que é lógico que coloca a gente totalmente do outro lado da trincheira do setor que explora, né? Que é quem tá ali tá inclusive nesses fóruns, né, que a gente não quer participar, não quer construir, né? Então, esses 2 eixos, dentro desses eixos tem algumas questões que a gente já discutiu e outras que ainda não, né? A defesa contra o trabalho precarizado, né? Todo mundo tem assim um acordo em relação a isso. Pelo direito à cidade, né, que o Paulo falou um pouco, né, não que a gente entende que a população deve ficar em situação de rua, né, mas se houve negligência até hoje, se o sistema convive tranquilamente com a miséria das pessoas, então não pode ficar tocando de um lado para o outro, né. Se foi negado tudo, tá dormindo na rua, vai dormir na rua, né. E aí a gente sabe também que está contraposto com os interesses da especulação imobiliária e a gente não vai defender que se toque uma pessoa de um lugar que foi negligenciada a vida inteira os direitos para que favoreça uma pessoa que, na verdade, tem direito a tudo, né? Que é um setor do empresariado. Então, no geral, é isso. Agora, se a gente entrar muito no específico, tem muita coisa que a gente não discutiu, né? Mas tem algumas coisinhas que vocês querem falar que dá para falar, que a gente até já escreveu sobre, né? Umas coisinhas que estão na carta de princípios, não sei se vocês querem falar. Porque quando se discute a população de rua mesmo, parece que tanto o senso comum como o governo acredita que parece que o cara nasceu na rua, tá ali
por livre e espontânea vontade e acaba se culpando ele como indivíduo, dizendo assim, não, esse cara tá aqui na rua porque, meu, ele que quer tá aí, ele que é vagabundo, ele que é não sei o quê, ou ele que não aproveitou as oportunidades que esse sistema deu para ele. Então, por isso... E o que a gente defende é justamente o contrário, né? É tentar mostrar a falha sistêmica que há nisso tudo aí, né? Porque o trabalhador parece que durante muitos anos tinha alguns trabalhadores isolados lutando por isso. Como vozes, que nem ela falou assim, a gente participou do Comitê de Direitos Humanos, tentando ir lá escutar qual era a proposta, mas a burocracia que os caras criavam sempre chegava no nada. Vamos decidir o que a gente vai fazer com a população. E aí os caras... E o mais curioso é que vamos decidir o que a gente faz com a população, e a população nunca estava lá presente, cara, para discutir o que vai ser feito com os caras. Escolher por eles mesmos. Então, assim, vamos fazer política. O que os caras faziam? Eles precisam disso. Não, eles precisam disso. Mas, assim, às vezes os caras levavam leite, os caras criam pão, mano. Por quê? Porque não era consultada. E os trabalhadores que estavam na ponta também não. Nunca foram consultados. Assim, se você começar a pesquisar mesmo, você vai ver que o trabalhador social, ele nunca participou da construção da política da cidade, justamente porque é verticalista essa política aqui. O que a gente discute é uma política horizontalizada, que venha realmente consultar a população de rua, venha consultar o trabalhador e que venha a ser feita em parceria com todos. E que venha realmente a construir uma outra base, uma cidade realmente para todos. Tanto o cara que está na rua, como do trabalhador, entendendo que ele não está lá porque ele quer. É um problema sistêmico isso que ele está passando ali. E uma das bandeiras que a gente faz, que a gente luta muito, é que a gente não acredita nessa via burocrática de resolver os problemas, e a gente acredita que as coisas são resolvidas através da pressão da rua mesmo, porque tem gente que vem de outros coletivos, de diferentes lutas, e trabalhava com a rua já há algum tempo também. Demorou, uma pequena pausa para um som. Valeu! Estamos aí de volta. Bom, pensando na atuação junto ao trabalhador social e a pessoa em situação de rua, qual é a forma de atuação com esses dois grupos? Como que é atuar com esses dois grupos? Olha só, trabalhar com a população de rua, em relação a muitos movimentos e coletivos aí, tem até um certo pé atrás de muita gente, porque acha que eles não conseguem se organizar. Os caras, não, porque os caras estão numa miséria que eles podem se vender, não sei o que, aquela história toda. Mas a gente tem tido surpresas muito boas em relação à galera de rua, em alguns espaços de convivência mesmo, com a galera mesmo que tem ajudado a construir, a se auto-organizar também. E eu acho que um dos tiros na culatra da atual gestão é em relação a essa expulsão que houve uma expulsão da galera da Praça da Sé. Porque você vê que eles colocaram um carro que custou, se eu não me engano, 10 milhões de reais. E é daquele programa CRAC, né? CRAC é Possível Vencer, que é do governo federal.
E eles acabaram tirando a galera dali, colocaram no espaço ali na Dom Pedro, que a gente tem trabalhado com eles ali mais de perto, e tem incentivado eles na auto-organização. E no princípio do trabalho, a gente acreditava que, putz, o que esses caras vão falar, não sei o quê, quando vier o poder público. Mas o que eu falo do tiro pela culatra, porque quando houve uma Assembleia Popular e o poder público foi lá, os caras foram muito insistentes naquilo que pediam e dava para perceber que tinha uma auto-organização entre eles muito forte. Então a gente acabou se surpreendendo, falando, não, os caras conseguem se auto-organizar. A gente passou aquela ideia de 100 lideranças também, que eles conseguiam fazer isso, se autogerir, explicando para eles o porquê que era importante. E ao mesmo tempo, com o trabalhador, a gente acreditando que ele que está na ponta, junto com a população. Tem muito serviço que só anda pela parceria entre trabalhador e população de rua. Tem muito trabalhador que empobrece por causa dessa parceria, porque não é o poder público que faz muitas coisas com a rua, é o trabalhador mesmo, que tira do bolso dele, o cara às vezes precisa ir para a Bahia, precisa ir para outro estado, voltar, não sei o quê. São os trabalhadores que fazem as suas vaquinhas, advogado, o trabalhador corre atrás. Então a gente fala, vira uma coisa de extra poder público mesmo. E a gente entendeu que essa parceria ela é sumamente importante, cara, em relação ao trabalhador e à população de rua, porque a gente pensa assim, que o cara que está na rua já está numa miséria extrema, e o trabalhador está numa pré-rua. Por causa da precarização e do salário dele, ele está numa situação que a qualquer momento ele pode ser um morador de rua também. Como muitos casos que a gente sabe de caras que trabalharam com a rua e hoje moram na rua já. A maior dificuldade que eu acho que acontece na relação entre população de rua e trabalhador social é aquela ideologia burguesa que é passada tanto para nós quanto para eles, né? Que fazem eles verem muitas vezes o trabalhador como uma pessoa que está lá para servir eles, né? Porque é um serviço, eu estou como cliente, a relação de cliente. Então, eu estou indo lá no serviço da prefeitura que dá banho, né, para a pessoa em situação de rua. Então, eu estou em situação de rua, eu estou aqui, poxa, não consigo tomar banho porque tem uma fila, porque não sei o quê, porque não sei o que lá, porque não tem toalha. E aí, aquela relação de cliente, né, da revolta com o trabalhador que está lá e não com a estrutura que fez aquilo ser daquele jeito. E, ao mesmo tempo, tem um setor dos trabalhadores que acaba ficando também com uma certa raiva, né, da pessoa que atende, porque não para de aparecer gente, porque as pessoas são nervosas e porque não sei o quê. E também aquela relação do cliente que eu estou atendendo, né? E aí a gente está tentando desconstruir isso, né? Que tem que ter uma aliança entre esses dois setores e ver realmente quem que é o inimigo, né? Que não é nem o trabalhador e nem a pessoa em situação de rua, que ambos estão sendo explorados, né? Ou fora da exploração, sofrendo as consequências, né, desse sistema aí. Então, a maior dificuldade eu acho que é essa, é perceber realmente quem que é o inimigo e que tem que lutar junto, né? E, por outro lado, também tem o trabalhador que assume aquela carga para ele de uma forma quase que religiosa, franciscana, de que ele tem que... Aquilo lá é um problema dele, né? A pessoa em situação de rua é um problema dele, não é um problema da sociedade. Então, esse é um problema que a gente encara também, de tentar desconstruir essa questão aí de, o pessoal leva a roupa para casa para lavar das pessoas em situação de rua, paga a condução porque conseguiu uma vaga na escola para uma pessoa que está fora da escola há um tempão e a prefeitura não dá o transporte, né? Eu já vi situação que o trabalhador foi e pagou o transporte, né? Ganhando 400, 500 reais por mês, né? Que tem vaga, assim, na área social. Então, tem essas dificuldades aí que a gente está tentando, assim, romper com o local que a gente consegue chegar, né? E aí, como você falou, atuação, a gente está tentando fazer a atuação pela base. A gente discutiu isso quando foi fechar a nossa carta de princípio, que a gente quer se legitimar pela base, não quer se legitimar por fóruns, por conselhos, por cargos em fórum da assistência social, por exemplo, em conselho municipal da assistência social. E a gente não quer se legitimar dessa forma, quer se legitimar pela base, construindo na horizontalidade com esses dois setores aí. Eu só apoio de vocês hoje. Para que a gente possa ilustrar melhor, quais são essas ocupações dos trabalhadores sociais? Quais são as condições de trabalho impostas em São Paulo, a carga de horário? Quais são as condições desses trabalhadores? Putz, é bem precário mesmo a condição que o trabalhador está hoje, porque tem alguns que são terceirizados e, assim, muitos que são quarteirizados. E alguns trabalhando sem registro nenhum também. E tem essa questão dessa pressão, tanto da entidade que o cara trabalha,
como da prefeitura, e dependendo do pensamento que ele tem, ele sofre várias críticas assim em relação a eu pago o teu salário, não, a gente que paga você, então você tem que fazer tal coisa. E aí o cara fica sobre uma pressão, tanto sobre a pressão da entidade social que contrata ele, como da prefeitura que repassa a verba, que eu sempre falo assim que a impressão que dá é que a prefeitura, ou o Haddad, ou o prefeito que estiver ali, ele tira o dinheiro do bolso dele e paga o trabalhador, como se não fosse o próprio povo de rua, com a sua cachaça, seu cigarro que consome, que acaba pagando o salário desse trabalhador. E hoje, onde que esse trabalhador está, ele está em muitos espaços que não tem condição mínima de trabalho para ele. Ou debaixo de um viaduto, ou então em alguns espaços que não tem banheiro, porque por incrível que pareça, os caras eles pensam no banheiro para a galera de rua, no espaço para a galera de rua, mas não pensa no espaço onde o trabalhador tem que ir lá usar o banheiro. E assim, os próprios projetos, o próprio trabalhador, não digo nem os projetos, tem que adaptar os banheiros e os espaços para os trabalhadores usar. A gente fez uma denúncia algumas semanas atrás, 2 ou 3 semanas, onde a gente tirou algumas fotos da Dom Pedro ali, que é um espaço de convivência, onde eles enviavam o trabalhador social trabalhar com a rua, num banheiro onde você percebia, por exemplo, que não tinha água e que tinha vermes, cara, saindo do chão, que o cara tinha que usar aquilo. E a desculpa de algumas coordenações era assim, não, mas você trabalhar na rua já, você pode arrumar um banheiro no bar. Então, essa é uma das condições que ele passa. E fora uma das que a gente vem construindo agora alguns materiais em relação ao trabalhador, a gente percebe, por exemplo, um motorista que leva a população de rua até os espaços. Ele é um cara que trabalha de 11, 12, às vezes 13 horas todos os dias. Ele não é registrado. E ele, além disso, ele tem que se submeter a que quando ele tira a sua folga, ela não é remunerada e ele tem que pagar alguém para cobrir ele na folga. E tudo isso é via tanto prefeitura como governo, quando o convênio da entidade é ligado ao governo do estado, ao governo federal que seja, as condições elas não mudam. Então, alguns dias atrás a gente ficou sabendo de um corte que vai haver para o ano que vem de verba, que já é pouca para a galera, que a gente começa a suspeitar, não ter uma definição exata em relação a isso, que pode ser por conta da Copa, estão cortando verba, passando para outras áreas que vão ser mais interessantes para a Copa, e tanto a rua como a população acaba se dando mal. Porque se não tem outra alternativa para a rua, vai ter repressão, que nem já vem tendo com a rua durante uns anos, de expulsão mesmo da cidade. Para onde que essas pessoas vão? Então, o cenário que se desenha tanto para o trabalhador como para a população de rua para o ano que vem é bem crítico, assim. O que dá para citar também é que a maioria dessas ONGs aí que contratam os trabalhadores da área social paga no máximo, a maioria hoje em dia eu acho que já está assim, paga uma condução, né? Não importa onde você mora. E aí é lógico, as pessoas precisam de emprego, elas colocam outro endereço no currículo e vai trabalhar, e tira do bolso, né? Esse é um dos problemas que a gente falou, o problema que o Paulo falou, né? Tem espaços que não tem nem como discutir que alugou um espaço que não tinha banheiro e aí improvisou. Tem espaços que foram construídos para isso, inclusive foram propaganda ano passado, ano retrasado do governo, né? Que é, por exemplo, o espaço que chama Prates, Complexo Prates, né? Foi uma grande propaganda do governo de que seria um espaço que seria a área da saúde e a área social conjugadas para atender a população em situação de rua. Foi uma baita de uma propaganda, um baita de um palanque. Então, foi construída numa rua sem saída, que se chama Rua Prates, lá na Luz. E é lindo o lugar, realmente. Assim, o abrigo para criança e adolescente, que hoje não chama mais abrigo, é casa de acolhida, né? Mas para o pessoal entender, ele tem quadra, coisa que os outros não têm. Você aluga uma casinha e enfia a molecada lá. É assim que se faz hoje em dia, né? Com criança e adolescente. Tem quadra, tem lugar para ping-pong, tem um centro de convivência, tem um monte de coisa. Só que não tem banheiro para o trabalhador, não tem refeitório para o trabalhador, tipo, construiu e não pensou no trabalhador, assim, para você ver como a correlação de forças entre o trabalhador e o patrão mesmo da área social está muito
favorável para eles, porque é uma categoria muito desorganizada, muito recente, muito calcada no favor ainda na igreja, que não se coloca mesmo ainda. Então, eles têm a coragem de fazer isso que eu te falei e não colocar um espaço. Quando eu trabalhei lá, eu já trabalhei nesse espaço, eu tinha que comer na lavanderia lá, né, num lugar aberto, e com os adolescentes pedindo coisa pra gente enquanto a gente jantava, porque não tinha um espaço mesmo, né? E banheiro também, né? Era o mesmo banheiro. Tinha um banheiro de pessoa com necessidade especial que às vezes a gente usava, que também não é adequado, só porque não tinha uma pessoa lá com necessidade especial, senão também não teria. Então é esse tipo de coisa, assim. Os salários também muito baixos, muito contrato também informal, também como esse do motorista, que eles chamam lá de oficineiro, né? Tem muito desses PJ, né? Que é uma grande de uma enganação do microempreendedor. E sem contar que mais de 90%, até uns 2 anos atrás, eu tinha certeza desse número, que era 99% dos trabalhadores da área social no Brasil, né, no SUAS, lá Sistema Único de Assistência Social, são empregados de ONGs, né? Na verdade, o trabalho, assim, o cara concursado mesmo é 1%, assim, pelo menos era 1%, agora não deve ter mudado muita coisa. Não que a gente defenda, né, que é um negócio que a gente não tem acumulado ainda concurso público, porque também a sociedade é meritocrata e a gente sabe que quem que vai entrar no concurso público, né? Mas até um tempo atrás, por exemplo, exigia-se ensino superior, pelo menos cursando para ser educador social, que a maioria, né, é educador social, né, desse pessoal que a gente está falando da área social que atende no serviço. E aí uma forma que eles acharam de rebaixar o salário foi lançar uma portaria lá que não precisava mais do ensino superior, né? Não que a gente ache que tem que ser no mérito, mas cada vez rebaixa mais as condições. E às vezes você vê trabalhador que praticamente está mesmo em situação de rua, que ele, né, sai do trabalho e já vai dormir lá em qualquer lugar mesmo, junto com o pessoal, porque as condições são essas. E pensando nesse direcionamento do coletivo junto ao trabalhador, por que não adotar sindicato ao invés de coletivo? Por que a escolha do coletivo? O sindicato dos trabalhadores sociais da área social hoje, do Sintraenfa, ele age bem pouco em relação à galera. A maioria das coisas que ele propõe são aumentos que são tramados com a secretaria, e quando saem, assim, a gente não consegue ver eles reais no dia a dia. Se promete muita coisa, eles estão fechados com a secretaria, com a prefeitura. Vários dos meios hoje que defendem tanto o trabalhador como a população de rua estão fechados com a prefeitura. Então, assim, como o sindicato, como alguns meios que defendem tanto o trabalhador como a população de rua, podem realmente fazer efetiva uma reivindicação ligados à prefeitura. Então, acho que é realmente isso que nasceu da galera que se reuniu ali para criar um coletivo autônomo mesmo. Autônomo porque a maioria dos meios, que não estou te falando, eles têm uma ligação ou direta ou indireta com a prefeitura. Então, eu acho que por isso que nasce o coletivo de certa forma, porque não tem como a gente ser uma voz de reivindicação com uma ligação com a prefeitura. É que nem a Secretaria de Direitos Humanos, que você diz assim, pô, os caras defendem direitos humanos, fazem um festival de direitos humanos durante a semana, tem uma ligação com a prefeitura, mas não tem uma defesa em relação ao que vem acontecendo na cidade. Então, acho que fica difícil por isso. Não tem um sindicato sério que venha defender o trabalhador hoje da população de rua ou o trabalhador social na cidade de São Paulo. Mais uma pausa para mais um som. Valeu! Artista
Estamos aí de volta. Bom, pensando na situação do que foi denominado como Cracolândia, depois da gestão Haddad, como é que tá? Mudou alguma coisa? Teve algum avanço, algum retrocesso? Existe algum planejamento e ações de vocês para realizar nesse contexto ou de outros grupos? Enfim. A gente está ontem conversando sobre isso, numa reunião em relação ao que vem ocorrendo. O Haddad, ele se reuniu na segunda-feira agora com Alckmin, porque ele falou que ele precisa do apoio do governo do estado para resolver a situação da Cracolândia. Historicamente, vem acontecendo ações sempre no mês de janeiro. Então, assim, o mês de alerta mesmo, o mês de janeiro. Semana passada a gente teve uma informação que iria acontecer algum tipo de operação durante essa semana. E o mais curioso é que na Semana Internacional de Direitos Humanos, os caras estão planejando uma operação. Então, ele foi lá e a desculpa que ele deu no Estadão, ele escreveram 2, 3 matérias essa semana sobre isso, tanto Dom Pedro como Cracolândia, era a questão a marginalidade. Porque eles acabam criminalizando a pobreza, botando o nome da marginalidade para legitimar uma ação repressiva da polícia. Falaram que cresceu os barracos, né? Que acabou aumentando o número de barracos, dizem que passou para 140, 149 barracos agora. E eles acham que a solução hoje, eu acredito que por conta da proximidade da Copa, é acusar a marginalidade que há no meio. Tanto é que disseram que na Dom Pedro o trabalhador social não entra, que só com o auxílio da PM, da Guarda Civil, consegue entrar. E isso não é verdade, porque a gente tem pisado lá algumas vezes e a galera trata a gente super de boa. Os trabalhadores da saúde e da assistência são tratados super bem também. E assim, o que a gente está temendo agora é que estão vindo operações e o que a gente vem pensando é como criar ações também, contra-reações em relação a essas ações que possivelmente podem vir. Porque em janeiro é um mês, a galera da faculdade dá uma parada. A galera de movimento também parece que tirou umas férias em janeiro. E fica tudo meio morto ali e é o momento deles aplicar uma operação, falar em relação ao crime que a galera de rua comete, que a gente sabe que não é bem verdade isso também, e aí legitimar essa ação para a sociedade e dizer assim, não, realmente estão acabando com o tráfico, acabando com isso. O medo mesmo que a gente tem agora é que venha a surgir uma nova operação cracolante, que nem a de 2011 agora. Os agentes de saúde estão fazendo umas vistorias, tentando encaminhar algumas pessoas, e quando chega num ponto onde a galera não quer mais, porque a galera quer moradia, outro tipo de alternativa, eles dizem assim, não, a gente já tentou de tudo, agora esses caras não querem nada, e qual que é o momento de varrer eles da cidade, né? O que é mais bizarro também é que essas ações que estão sendo praticadas lá na Cracolândia, elas não têm ninguém do serviço social, né? Ninguém da assistência social. Elas são feitas por policiais, né? E hora também com a galera da saúde, mas quem está ali na ponta no dia a dia também, né? A galera do serviço social não participa, né? E como dizem, vândalo é o Estado também, né? Que a galera fala, não, mas lá tem problema disso, tem problema daquilo, droga e roubo e tudo mais, né? Mas, velho, e toca a polícia na galera, né? Toca... E então, em 2011, teve um grande massacre assim na grande mídia sobre o tema do crack, né? E eles colocavam vários casos, né, de usuários dependentes de crack, faziam aquela sensibilização a partir do sofrimento da família, né? Não sei se vocês lembram de como foi insistente esse tema em vários jornais, né? Que só preparava terreno para aquela proposta lá da internação compulsória, que era uma internação em massa, não é internação compulsória que já existia antes, que o juiz analisou o caso depois que 1000 projetos já atenderam, né, a pessoa, e ele determina que precisa ser internado por risco de saúde ou risco a outra pessoa, outras pessoas próximas. Não é essa, é a internação em massa mesmo, aquilo que abre caminho para o governo pegar quem ele quiser na rua e enfiar num carro e levar sei lá para onde, né? Aí isso passou no Rio naquela época, não passou aqui em São Paulo, né? Porque teve uma pressão dos movimentos também, né? E porque tem outras características aqui em relação ao Rio, né? Lá a coisa está mais avançada mesmo na repressão. E
de lá para cá, o que acontece? Continuou essa pauta nos jornais, né? Não tão forte, mas continuou e ganhou uma legitimidade da população. Se você perguntasse na época, as pessoas eram a favor, né, de que se internasse as pessoas compulsoriamente. E aí, hoje, você vê propaganda do governo falando que naquela época foram internadas mais de 1.000 pessoas. Não sei se vocês chegaram a ver. Só que é uma mentira, porque essas pessoas que foram internadas não foram pessoas que o governo conseguiu mesmo. Ele não conseguiu passar essa pauta da internação, ele não conseguiu chegar na Cracolândia e caçar as pessoas a céu aberto, né, sequestrar as pessoas a céu aberto. O que aconteceu? A partir da hora que foi anunciada na televisão que tinha internação, porque não há vaga nem para quem quer internação, as pessoas procuraram internação. As famílias da periferia levaram seus filhos lá para ser internados, né? Então, que foi um tiro no pé, porque mostrou lá no Cratóide, que era o lugar que estava fazendo a triagem, revirou o serviço de cabeça para baixo, teve diretoria se demitindo, né, para mostrar como a coisa foi mal feita. Só mostrou que a prefeitura nunca deu chance para quem quer se internar, só mostrou isso, que não tem estrutura nem para quem quer, né, e estão querendo obrigar as pessoas. E aí, de lá para cá, isso não passou, mas se faz uma propaganda hoje de que foi um sucesso, mesmo não tendo acontecido dessa forma. E o que a gente vê, mesmo não sendo mais o Kassab, é a prefeitura aprofundando a política de colocar carros da GCM nos locais onde eles ficam, como na Praça da Sé, aqueles ônibus, né, da frente lá contra o crack, né, frente federal, frente parlamentar, né, de enfrentamento ao crack, parece que é. E eles colocam uma van, ou colocam um ônibus, ou um carro, uma viatura de GCM de espantalho. É isso que eles têm feito. E isso tem se intensificado, sim. Mesmo na gestão do Haddad, né? Para quem tem alguma ilusão nisso. Tem se intensificado. E aí não tem para onde ir, porque não tem aumentado o serviço de atendimento à população de rua proporcionalmente a isso. Vocês estabelecem algum diálogo, alguma conversa com outros coletivos, com ONGs de que vocês próprios atuam? E vocês têm problemas com alguns que atuam nesse sentido também? Pô, a gente tem tido algumas propostas aí que a galera até denomina de propostas do cão, né? Tem umas coisas meio estranhas que acontecem aí. Porque teve proposta de algumas ONGs, sim. Mas a gente sabe que muitas vezes eles querem tentar manipular o coletivo para conseguir as demandas deles, que são demanda de verba, demanda não sei do que, dos interesses econômicos que eles têm nisso aí. E a gente procura tomar muito cuidado com a galera que está ali, porque como tentar criar uma linguagem comum para a gente acabar se blindando meio contra esses caras aí. A gente teve num encontro na Dom Pedro, onde a Secretaria da Assistência Social, veio uma representante e falou assim, vamos fazer alguma coisa em conjunto aqui, para quem que a gente pode escrever. Era legal a gente fazer algo em parceria, uma parceria, né, com a secretaria. E a gente respondeu, foi assim, não, tem pautas que nos diferenciam, né? Ela perguntou qual? A higienização, vocês são contra? Ela deu uma risada meio sem graça, né, porque estão do outro lado, né? Então, aí, inclusive, uma das meninas que é do coletivo até citou para ela, falou assim, manda a proposta aí, a gente vai sentar horizontalmente com o coletivo e decidir se a gente fala com vocês ou não. Mas tem chegado bastante coisa, tem vindo pessoas a tentar algumas coisas com a gente também, ano que vem é ano de eleição também, e por causa de algumas ações diretas que a gente tem feito, as pessoas têm visto que o coletivo está ali e tem tentado negociar de alguma forma como desarticular. E aí vem a apelação de tudo que é jeito, né, cara? Então, assim, como desarticular esse coletivo, como tentar comprar alguns dali dentro também. Houve para você ver como é que é a parada, mês passado agora, houve uma comemoração da assistência social em São Paulo. Paralelamente, a galera está sendo expulsa da rua. Uma assistência social comemorou a data, cara. Então, e a gente criou um fato político ali que a gente não tem o que comemorar. E a Temer, né? Que para você, a Luciana Temer é a secretária da Assistência Social. E parece que é uma coisa meio que de um capricho, né? O PMDB vem a São Paulo, pede a secretaria, o Temer, que é o pai dela, e parece, não, o que você quer, minha filha? A Secretaria de Assistência Social. Aí acaba dando a secretaria para ela. E nesse dia a gente não deixou ela falar,
os batuques, tudo, os cantos, o protesto foi mais alto. Ela se irritou, mano, desceu a faixa, saiu brava, não terminou o discurso, foi embora. E depois desse dia ela até tava gravando quem era a galera que tava fazendo isso com o seu celular lá. Começaram a chover algumas propostas logo depois disso. Então, o problema dessa administração, eu acho que é o seguinte: a gestão Kassab, a gente entendia que era uma administração inimiga. Essa eu nunca tive esperança, mas os movimentos, muitos deles da população de rua mesmo, tinham esperança em relação a essa administração. Porque ele começou a sua campanha, o Haddad começa a sua campanha com a população de rua e termina ela com a população de rua também. Então a galera achou, não, agora vai vir a mudança, vai vir não sei o que, esse é o cara. E assim, eles pensaram que era amigo, as ações infelizmente têm sido piores que a gestão anterior. E assim, a gente tem tentado criar fatos políticos para isso. Então, diálogo com essa galera aí, eu não sei se vai existir, não, cara. Então é legal a gente alertar também, né? É sempre bom, né? A gente já fala antes. Essas tentativas de neutralização nossa, né? De comprar, de dar cargo, de sei lá o quê, né? Tanto das ONGs quanto desses fóruns que a gente fala que são inofensivos, né? Em relação à mudança, estão vindo. E a gente não está aceitando. E a ideia é não aceitar mesmo, né? Enquanto a gente conseguir, né, ter essa unanimidade no coletivo de não aceitar, a gente não vai aceitar. E a gente espera, sim, que depois que passa essa fase das propostas, da tentativa de neutralização, de cooptação nossa, que venha outro tipo, né, de tentativa deles. E a gente espera, sim, que haja alguma tentativa de repressão, de demissão, né? E aí a gente já está até colocando aqui a público, né? Que é bom que depois a gente passa esse vídeo, que a gente espera isso e que a gente não tem medo disso e já está se articulando para se defender, inclusive, quando acontecer esse tipo de coisa. A gente, em relação às propostas também tem as propostas boas, né? Tem os coletivos mesmo de luta que tem vindo atrás da gente, né? A própria Mafalda, né? O pessoal da Mafalda que chamou a gente para fazer aqui essas falas. Tem outros grupos, né? A gente está se ligando aí a pessoal de ocupação e vários outros grupos, né? O pessoal do Fórum Popular da Saúde, a gente está tentando ter um diálogo também, né? Mães de Maio, Coletivo DAR, vários movimentos que são desatrelados aí aos empresários e aos governos. Então tem essa parte boa também. Bom, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui hoje, salientar que as portas do Frequência da Mata e da Casa Mafalda estão abertas para vocês, sintam-se à vontade, mas antes da gente terminar, eu gostaria que vocês passassem um contato, quem que se interessar, entrar em contato com vocês, e o microfone é de vocês, falem o que quiserem, como quiserem. Obrigado. Então, no Facebook tem a página, que é o Coletivo Autônomo dos Trabalhadores Sociais, tem o e-mail também, que é Katsu em Luta, que é uma sigla bem, né? Então, katsuemluta@raizap.net, onde a galera pode se comunicar com a gente. E assim, as reuniões por enquanto a galera ativa mesmo, tá girando numa base de 15, 17 pessoas que estão ali, vai variando de reunião para reunião. Mas aos poucos a gente está fazendo os trabalhos de base, está indo muito para a base, tanto com a rua como com os trabalhadores agora. E eu acho que o ano que vem vai ser um ano de luta mesmo, ferrada, e a gente vai estar por aí, nessa cidade aí, procurando para que ela seja para todos aí. Agradecer o espaço, né? E eu vou treinando também a vergonha, mas valeu pelo espaço mesmo. E ano que vem é luta mesmo, né? Não vamos parar. E a gente está junto com a população de rua e com todo mundo que está lutando para mudar esse sistema de cabeça para baixo mesmo, né? Que ele não serve para a gente. E isso não é de agora, né? Milhares de anos se passaram e pessoas tentam transformar ele porque já ele não cabe para a gente, sabe? E o mundo que a gente quer construir é aquele onde caibam vários mundos, né? É isso aí. É isso aí. Agradecer o espaço também e reforçando aqui o que o Glauber falou, a gente não acredita, né, nessa forma de organização social.
A gente acredita que a existência da assistência social é só um atestado de que esse sistema convive tranquilamente com a miséria, com pessoas passando fome, passando por essas situações, e que a gente não tem ilusão na assistência social, apesar de terem as necessidades aí emergenciais, né, objetivas das pessoas, a gente não tem ilusão, e a gente chama aí os trabalhadores e a população em situação de rua a não ter ilusões mesmo e a tentar mudar aí com a gente essa estrutura. A dificuldade da elite é nossa diversão. Rolê na balada, nós capota, mas não breca não. Falo da quebrada, é truta da quebrada, a vida é rara. Falo da quebrada, porque nela é meu lugar. Nasci no bagulho, não vou perder pra entulho. Nós capota, mas não breca. Guerreiros do mundo, fazendo barulho. Tempo ruim pra nós é festa. Nasci no bagulho, não vou perder pra entulho. Nós capota, mas não breca. Guerreiros do mundo, fazendo barulho. Tempo ruim pra nós é festa. Cultura, rua, celebração. A vida é rara nas trincheiras, guerra na favela não. Vivendo sem amargura, senhor tempo bom. Reestruturação cultural, caldeirão, favela em ação. 2 por 1, coisa fina, sensacional. Nasci no bagulho, não vou perder pra entulho. Que viagem, mais uma fase, bom paladar. Guerreiros do mundo, fazendo barulho. Lutadores nobres, a série de uma série. É o teor, só best-seller, mestre celebrando mestres. Não esquenta que depois piora, é nóis. E é de frente a toda prova. Nasci no bagulho, não vou perder pra entulho. Nós capota, mas não breca. Guerreiros do mundo, fazendo barulho. Tempo ruim pra nós é festa. Nasci no bagulho, não vou perder pra entulho. Nós capota, mas não breca. Guerreiros do mundo, fazendo barulho. Tempo ruim pra nós é festa. Evolução do 7 Maia, é sangues africano. Percepção que arrebata, é grande, é xamânico. Reciclando o lixo da humanidade, paralisando os artifícios da imunidade. Eu nasci na guerra, não pra pagar comédia. Favela, nós capota, mas não breca. Engatilho na sua testa, seu vacilão a vera. Favela, tempo ruim pra nós é festa. Falando rico ajoelhado, pedindo por clemência. Misericórdia, tenha paciência. Na hora do arrebento, o burguês pede pelo amor de Deus. Na hora do sofrimento, só orar não salva os meus. Nasci no bagulho, não vou perder pra entulho. Nós capota, mas não breca. Guerreiros do mundo, fazendo barulho. Tempo ruim pra nós é festa. Nasci no bagulho, não vou perder pra entulho. Nós capota, mas não breca. Guerreiros do mundo, fazendo barulho. Tempo ruim pra nós é festa. Meu raga hipnotiza, a batida que paralisa. O diabo iluminado pelo anjo que exorciza. Eu não roubo, é tomar de foto que é nosso. Se a terra não é de todos, quem? Eu não sou seu sócio, sou o desespero da alegria. O distúrbio construtivo que agoniza, contagia. Liga nós pra não sofrer ou pra vencer, a vida é rara. Pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. Não é liquidação nem oferta, e sim boas propostas, tô aqui. É pra buscar minha cota, pra que provas? Apóvoras pulverizando gentes, máquinas industrializando mentes. É chapa quente, o doutor não entende, não compreende. A gente que arregou pra maloqueira é jaula e corrente. Ajuda quem precisa, rico disso você não quer. A miséria é lucrativa, ralé de mantém de pé. Dá panguá no chão, faz seu mundo não. A dificuldade da elite é nossa diversão. Tem quilombola na missão, trazendo a boa vida é rara. Tempo ruim pra nós é festa, e aqui é da quebrada. Nasci no bagulho, não vou perder pra entulho. Nós capota, mas não breca. Guerreiros do mundo, fazendo barulho. Tempo ruim pra nós é festa. Nasci no bagulho, não vou perder pra entulho. Nós capota, mas não breca. Guerreiros do mundo, fazendo barulho. Tempo ruim pra nós é festa. Falo da quebrada, é truta da quebrada, a vida é rara. Falo da quebrada, porque nela é meu lugar. Todas as informações, as edições e os contatos do Frequência da Mata estão disponíveis no desobediênciasonora.com. Lembrando que todas as edições do podcast são gravadas aqui na Casa Mafalda. O site da Casa Mafalda é casamafalda.org. Lembrando também que todas as edições do Frequência da Mata rolam na Rádio Ponto Alternativo de Fortaleza. E para acessar essa rádio, radiopontoalternativo.com.br. Aqui é Fernando Konezuki e ficamos com mais uma edição do Frequência da Mata.